Segunda carta à igreja de Esmirna diz o seguinte: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Quem é? Jesus está falando. Eu sei as tuas obras, a tribulação, a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Gente, os que se dizem judeus, mas não são. Há um fato novo, a qual a Igreja Universal, eu falo, gente, que é exemplo. Assim como o apóstolo Paulo usava, nós estamos em tempos futuros, muito mais futuro. Estamos muito mais próximos à salvação do que quando ela nos foi anunciada. Então, no tempo de Paulo, ele usava exemplos que estavam no tempo de Paulo. Né? Como Paulo fala, segundo o meu evangelho. Né? Então, nós temos aqui a Igreja Universal, Bispo Macedo, algumas igrejas, pastores que são infiéis, presbíteros que são capachos. Então, assim, nós usamos exemplos vivos nos nossos tempos, né? Para levar a palavra de Deus. O que acontece é assim, olha, ele diz assim, ó, eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A Igreja Universal, ela está erguendo o Templo de Salomão. Né? Já está de pé, né? O Templo de Salomão. E o que acontece? Ela tem levado as pessoas a querer, né, a união mundial das igrejas, das pessoas, das raças, de todos os países num só lugar. E quando entra também os judeus, nesse propósito da Igreja Universal do Bispo Macedo, unir os judeus com os crentes. Só que a palavra de Deus, ela deixa claro que Deus não quer que o povo dele se misture com nenhuma nação. Então o que o Bispo Macedo está fazendo? Ele está com fotos aí que você pode ver que ele está com barbinha, né? Se passando como judeu. Mas eu tenho barba, eu sou judeu. Não. Você tem que entender o propósito maligno que está por trás disso. Porque nós falamos de coisas que estão escritas, né, e vão acontecer. Né, já pegam pedras lá de Israel e colocam nas igrejas universal, para as pessoas colocarem a mão e é como se estivesse tocando no próprio Deus. E isso é idolatria. Então por isso que eles são nas sinagogas, são as sinagogas de Satanás. Então Deus está terminando que é a igreja do diabo. Diz aqui, ó. Eu sei as tuas obras, a tribulação, a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás, são a igreja do diabo. Então o Bispo Macedo vai deixar crescer a barba, vai deixar crescer, sei lá, o cabelo, para parecer um judeu, mas não é. Porque ele nunca deixou a barba crescer. Ou um profeta, né? Porque agora o povo judeu, ele vai se reunir nesse templo de Salomão. Mesmo porque são infiéis. Aqui em Apocalipse se fala, né, sobre Daniel fala também, são os violadores do conceito. Ele fará aliança com eles. Né? Então, assim, como eu falei para um rapaz da Igreja Universal, basta você ler a Bíblia 5 minutos para você ver que você está na igreja errada. Né? As pessoas que elas não querem dar ouvido porque se tornou uma nação muito grande, se tornou um povo muito grande. Como a gente leu a primeira carta em Efésios, fala que ela está... Lembra-se de onde caiu. A igreja existia, a igreja era fervorosa nas obras, não se cansavam, mas estava caída. E diz mais aqui, ó. Nada temas das coisas que há de padecer. Então Jesus fala assim, olha, vocês, né, essa igreja, essa característica dessas... Então essa parte aqui, ó, que a gente está lendo, não temas das coisas que há de padecer, é porque é assim, ó, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, são
a sinagoga de Satanás, na igreja do diabo, Satanás, nada temas das coisas que há de padecer. Olha só, Jesus falou assim, ó, não temas as coisas que vocês vão padecer. Né? Jesus falou, mas aqui, ó. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias, gente, existem muitas explicações para esses 10 dias. É um tempo já determinado por Deus. É que 10 dias, eu acho que se eu passar uma tribulação de 10 dias, tem gente que não aguenta, tem gente que aguenta, né? É um tempo curto, mas se você passar um dia atribulado, já é muito, né? Então já é um tempo determinado por Deus para essa tribulação. Né? Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, como eu estou falando. Se você for atribulado por um dia, já é muito ruim. Tribulado, gente, mesmo. Sabe? Não é bom. Então 10 dias, não vou dizer que 10 dias é pouco, não. Mas aqui fala de um tempo já determinado por Deus. Né? Não que vai passar 10 dias e você vai acabou. Né? Mas já é um tempo determinado. Né? Muitas pessoas dizem que é um tempo curto determinado, é um tempo determinado. Né? Mas quem é atribulado, passa por uma tribulação, você sabe que não é bom. Né? Às vezes você está bem hoje, no outro dia você está totalmente atribulado, coisa de 10 minutos já começa um inferno. Né? Só que essa tribulação é muito séria. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Ser fiel até a morte. Só que no início ele diz assim, não temos as coisas que há de padecer. É a mesma coisa uma pessoa chegar para você e falar assim, viu, segura esse prego aqui que eu vou bater com o martelo. Gente, quem tem coragem de segurar o prego para o outro bater com o martelo? Você não, você segura o prego e você bate com o martelo. Né? Agora, você segurar o prego para alguém bater, não é uma coisa muito rara, é uma coisa muito difícil de acontecer. Por quê? Quem é que vai colocar o dedo ali segurando o prego? Porque ele diz assim, ó, nada temas das coisas que há de padecer. Então, Jesus, ele já começa a dizer, olha, não temas as coisas que vão acontecer. O diabo lançará algum de vós em prisão para serem tentados e tereis a tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-lhe-ei a coroa da vida. Então, gente, é uma tribulação que poderá levar à morte, porque a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, né? Eles são a sinagoga de Satanás. Então, as pessoas que estão nessa característica, dessa igreja, elas são pessoas que podem sim ser levadas à morte, né, pelo diabo, mas não é para temer. E diz mais aqui, e é para ser fiel, gente, até a morte, se for preciso, né, claro. E aí ganhará a coroa da vida. E diz mais aqui, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então são pessoas que podem morrer e não, vamos supor, tem arrebatamento, né? Então não tem arrebatamento, porque diz aqui o dano da segunda morte, que é aquela morte, né, que é inferno, lago de fogo, esse tipo de coisa aí. Então, gente, essa é a palavra de Deus, né? Deus conhece as suas obras, a tribulação, a sua pobreza, mas ele diz que você é rico. E ele conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Mas são a sinagoga de Satanás. Então, as pessoas, você não precisa se preocupar com o que dizem sobre a sua vida, sobre o que dizem do Deus que você serve. Porque Deus conhece a blasfêmia deles. Porque eles se dizem judeus, mas não são a sinagoga de Satanás. Mas não é para você temer. As coisas que você vai padecer, que você vai sofrer, não é para temer. Porque se você for fiel até a morte, você vai receber
Ele tirará a coroa da vida. Eu agradeço a oportunidade, esse é o nosso blog, a sua igreja. Para acessar o nosso blog, gente, é a sua-igreja.blogspot.com, você digita tudo junto, né? A sua-igreja, não tem que pôr www, não, nem ponto. A sua-igreja.blogspot.com. Se você escrever a sua igreja no Google, também aparece. A sua igreja Alex da Costa, aparece o nosso blog, aparece a página no YouTube. Temos vídeos postados no Facebook, temos vídeos postados no Google+, temos vídeos postados no YouTube, Google+, Facebook e o nosso blog. E a palavra de Deus, né, está sendo aí espalhada aí pelo mundo, porque essa é a vontade de Deus. Vamos voltar ainda com muitas coisas sobre o Apocalipse, ainda faltam ainda as outras cartas das igrejas da Ásia, e que você possa entender, gente, que as igrejas estão escritas aqui, sabe? Estão mostradas aqui as maneiras, as formas de se servir, o que Jesus gosta, o que ele não gosta, o que ele tem a favor, o que ele tem contra, que você possa entender que tudo isso aqui, Jesus ele quer dar a salvação. Mas muitas têm que abandonar o erro, outras têm que, sabe, ser mais fervorosas, outras estão certas e vão padecer, porque muitas estão certas, mas milhares estão erradas, porque ele diz, né, que muitos se lamentarão. Então, se ele diz que muitos se lamentarão, quem é que vai se lamentar, gente? Quem está no mundo? Quem está no mundo nem vai fazer questão de ter arrebatamento, se Jesus vai voltar, se Jesus deixa de voltar. Mas nós que estamos esperando o Senhor. Se a gente for pego desprevenido, né? Não estando atentos, nós vamos se arrepender, claro. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que você possa estar pronto, esperando o Senhor, né? A salvação do Senhor, para que você possa escapar das coisas que vão acontecer neste mundo, né? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.